Se o As de Paus representa a inspiração, se o As de Paus representa aqueles dias que a gente acorda motivado, o que seria o 2? O naipe de Paus, então, ele está representando aqui o elemento fogo. O elemento fogo, como foi dito, é aquele que anima a nossa vida. Aquele que nos dá a vontade de sair da cama, e quando ele está em falta a gente não tem vontade de sair da cama. Esse é o fogo. Ele precisa de estímulo para poder se ampliar, mas ainda assim ele permanecerá aceso dentro de nós enquanto estivermos vivos. Então vamos para o 2 de Paus. Aqui o 2 de Paus foi ilustrado pelo nosso guerreiro olhando para o horizonte. Ele tem junto de si 2 bastões, 2 paus. Um está atrás dele e o outro em suas mãos. O que isso simboliza? Se o As de Paus trouxe a inspiração, trouxe a vontade de viver, o 2 de Paus vai representar o momento onde você precisa contemplar antes de agir. Então o 2 de Paus pode ser visto como a contemplação. Você sentiu a chama acesa dentro de você, você acordou num dia animado, mas você não precisa e nem deve sair necessariamente apressado fazendo as coisas. Você vai contemplar. O que você faz com essa chama que habita em você? Esse é o 2 de Paus. É um momento de espera, mas não uma espera passiva de entrega total, e sim uma espera para que você observe o que pode ser melhor feito. O bastão em suas mãos é a nova jornada que se aponta no horizonte. Ele ainda não decidiu o que fazer, ele ainda não decidiu se ele vai sair da torre que ele se encontra, mas ainda assim o As já trouxe a chama e agora ele contempla. Abaixo dele um rio de chamas já se abriu, ele sente que ele pode caminhar, mas ele ainda não começou a sua jornada. O As inspira, o 2 contempla. Acima dele, o Espírito. Acima dele, o Sagrado. O nosso objetivo aqui, diante dos arcanos menores, é lembrarmos que o trono, que o Sagrado, está junto de nós. Mesmo que de forma silenciosa, a gente precisa conectar com ele a partir da fé, entendendo que ele se comunica com a gente a partir do mistério. Tudo isso enquanto buscamos a presença. Então, de forma simples, é isso. O 2 de Paus vai representar contemplação. Você tem a chama acesa e você, em algum momento, precisará agir. O que acontece se você acende um fósforo, por exemplo, e não faz nada com ele? Ele irá se apagar quando ele terminar de queimar o palito. O que isso nos ensina? Se você sente inspiração, se você sente vontade de fazer as coisas e não faz, a sua chama, a sua vontade, ela se apaga. Você não ficará sem a chama interior, mas você não terá motivação. Então o As motiva, o 2 contempla, porque depois é necessário agir. Se você não age, você apaga a chama aqui no 2 e espera até uma nova oportunidade onde o As vai aparecer de novo. Então, em vez de você ir para o 3, você volta para o As. Não tem problema. Mas a gente está falando aqui de uma jornada e vamos tecer o que acontece à medida que a gente desenvolve aqui o naipe de Paus, o elemento fogo. É importante considerar também, assim como foi feito e será feito nos outros arcanos, o que está oculto por trás, numerologicamente, dos arcanos menores também. O 2 de Paus carrega consigo, então, a sacerdotisa. A sacerdotisa é o arcano maior número 2, então aqui ela está oculta. A sacerdotisa nos lembrou que existe um véu, que existe um inconsciente, que existe um outro lado com coisas inomináveis, com situações que a gente nem sequer consegue compreender. Aos poucos ela levanta o véu e a gente vai adentrando nos mistérios da vida. Então a sacerdotisa, junto do 2 de Paus, reforça a necessidade da contemplação antes de agir. Aqui é necessário o silêncio,
aqui é necessário que observemos bem se a nossa vontade de agir é apenas por agir, ou se ela está alinhada, ou se ela poderá nos levar a uma estruturação consistente. Então nós podemos dizer que a sacerdotisa pede para o 2 de paus que mantenha essa chama acesa, contemple o que deve ser feito antes de agir de forma desequilibrada, descontrolada, para você não desperdiçar a sua chama. Porque da mesma forma, dando o símbolo do fósforo de novo, que você pode acender uma vela com essa chama, fazer uma oração e esperar o momento adequado, você pode acender esse fósforo e queimar a sua casa toda, por exemplo, ou então incendiar toda uma floresta. Então a ideia aqui é que tenhamos responsabilidade também diante do elemento fogo. Traduzindo, que tenhamos responsabilidade também com o que nós fazemos com a nossa ação. Quando aprofundamos um pouco mais, ainda mais oculto, nós encontramos o arcano número 11. 1 mais 1, 2. Aí a gente volta de novo no 2 de paus. O arcano número 11 é a justiça. Então, antes de agir novamente, devemos considerar que as nossas ações equilibrarão alguns pontos da nossa vida, mas poderão desequilibrar outros pontos também. Por exemplo, se você muda de emprego, você poderá estar seguindo um chamado interior mais profundo e com mais verdade. Porém, contemple antes de fazer isso, porque ao mesmo tempo que você também poderá buscar e encontrar uma verdade mais profunda de acordo com esse novo emprego, você também poderá ficar em dívidas. Algumas coisas ficarão desequilibradas até que se reequilibrem novamente. Então a justiça aqui junto do 2 de paus nos pede novamente para ponderar o que será feito. Porque naturalmente algumas coisas se desequilibrarão, depois a gente precisa retornar ao equilíbrio. A vida por si só nos ajudará com isso. Mas antes disso, ponderação. Quando vamos ainda mais profundamente, oculto aqui, nós encontramos o arcano 20. 2 mais 0, 2. O 20 é o julgamento. Nós entendemos que o julgamento é a convocação dos deuses. Então aqui, o 2 de paus também representa uma espécie de convocação, um chamado. O as de paus acendeu a chama, o 2 de paus nos pede e nos convoca a agir. O julgamento oculto aqui pode representar o momento onde você começa a se dar conta de que você não é mais o mesmo do que foi há um tempo atrás. Mas você ainda não tem a segurança suficiente para poder se realizar em outra e nova direção. Para isso, mais uma vez, contemplação. Observe o horizonte, sinta e busque a presença dentro de você e esteja alinhado à sua ética. O que é essa ética tão falada? Nós podemos dizer que a ética vai representar o seu alinhamento. Quando você segue o seu chamado, por mais que todos digam que você está errado, você está seguindo a sua ética. Você está seguindo o que o sagrado manifesta a partir de você. O naipe de paus, o elemento fogo, ele nos lembra que o nosso coração não vai bater por ninguém. O nosso coração ele bate por nós, pela nossa vida. O sagrado manifesta em nós, em cada um de nós, manifesta uma vida distinta, mesmo que sejamos todos todos partes de um só corpo, de um só todo, de um só sagrado. Em resumo, o 2 de paus saiu numa tiragem, contemplação. Observe. Uma hora você precisará agir, mas pondere se o que você pretende fazer da sua vida com a sua chama não é apenas um impulso ou se é realmente a sua verdade querendo se manifestar.